Agora, na sua rádio UPV, você tem uma pausa para a meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos da Rádio UPV de Joinville. Quero agradecer esse espaço de trazer a mensagem aqui no programa da manhã, com o pastor Fabiano Silva. Muito obrigada pelo convite e nós hoje vamos falar sobre a palavra do Senhor, sobre a unção e o mover espiritual, trazendo aqui algumas referências bíblicas para você entender o quanto você é amado por Deus e o quanto Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Mas para isso, a gente tem que ter a unção para que o Espírito Santo de Deus se movimente em nós. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 10, versículo 27 diz: "E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção." O poder da unção, querido ouvinte da rádio, vai quebrar o jugo que você está vivendo no seu dia a dia, dificuldades, pressão, seja no teu trabalho, com a família, no teu ministério, aonde você estiver. Mas quando você tem o poder da unção, ele vai quebrar este jugo que você tem passado aí na tua vida, tá? E aí eu trago para vocês um outro exemplo, que é em Ezequiel capítulo 37, O vale de ossos secos, que é ali o poder de Deus sendo manifestado de uma forma sobrenatural, Mas para aquilo acontecer, Deus teve que falar com Ezequiel para ele profetizar sobre os ossos secos, Então aí, meu querido ouvinte da rádio, só nessa palavra tem 3 situações essenciais para entendermos sobre a unção. Ela vem com ordem, estrutura e aparência. O que isso significa, Kate, com ordem? O poder que Deus dá, ordena, utiliza a palavra. A estrutura é a situação que às vezes você está passando, como era o caso do Vale de Ossos Secos, estava tudo seco. E quando Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos, começou a nascer carne, tendões, nervos. Mas antes ele pediu a unção, porque houve Deus a permissão para que ele lançasse a palavra. E aí houve a aparência, que depois largou de ser o Vale dos Ossos Secos e se tornou, para quem não sabe, muita gente, ali. Então, falo para você, se sobre os ossos secos profetiza e as coisas acontecem, imagina na vida nossa. Nós temos que entender que o nosso Deus é o mesmo do passado e vai ser atualmente. 2026, você vai organizar as coisas da sua vida para que o espiritual também haja sobre você. A presença de Deus é uma essência que nós temos que ter, querido ouvinte da rádio. E o Espírito Santo tem que estar conosco. A fundamentação de todo cristão está em Jesus Cristo. Se você não tem essa fundamentação, é muito difícil. E o que acontece, Kate? Para que as coisas aconteçam, existe para soprar a essência. A essência é o quê? A unção de Deus sobre nós. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz: "E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto." Aqui está dizendo que muitas vezes você, homem e mulher de Deus, está vivo, mas está morto espiritualmente. E não é isso que Deus quer com o cristão. Vocês têm que estar vivo espiritualmente. E o movimento do mundo espiritual é muito forte. Em Ezequiel 37, a fala dele foi ativa.
E a sabedoria que você precisa está em começar a falar, a profetizar, a declarar, a utilizar a tua fé, meu irmão, minha irmã. E isso só acontece quando nós se achegamos até a Deus e trazemos a Ele a existência daquilo que nós precisamos. Se até mesmo Ezequiel teve uma fala ativa, Deus permitiu e falou: Ezequiel, profetiza sobre esses vales de ossos secos. Nós temos que entender que nós temos que começar a falar e a declarar ao nosso Deus. E isso faz toda a diferença no conhecimento do cristão. E mais uma vez, eu vou embasar para vocês sobre o que eu estou dizendo, como em 1 Coríntios capítulo 14, onde Paulo fala sobre as falas, as línguas, as edificações, e vou ler para vocês o que está escrito em 1 Coríntios 14, porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, meu irmão, você precisa declarar as coisas, precisa falar. Você às vezes tem medo de falar com Deus, de expor aquilo que você está passando. E o momento é de você sim chegar até Deus e expor o que você está passando. Quando você trata com o Espírito Santo, as coisas acontecem. Vocês precisam se encher da unção de Deus, porque é isso que vai te dar o poder sobre as coisas. Então, você tendo a unção, você vai ter o poder de falar, de profetizar, declarar na presença do Senhor. O Espírito Santo vai ouvir e a ação vai acontecer. E mais uma vez eu vou trazer um embasamento bíblico para vocês, que é importante a gente ler a Bíblia para ter um conhecimento. Em João capítulo 14, versículo 17 diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Povo de Deus, isso está dizendo que nós temos o Espírito Santo de Deus, ele está entre nós, ele habita conosco. Então, por que você tem tanta dificuldade em declarar, em dizer para Deus aquilo que você está passando? Nesse momento, você pode estar perguntando: Kate, mas o que é a unção? A unção é que o Espírito Santo habita conosco quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo habitando em nós, nós temos a permissão da unção. Mas antes de tudo, eu quero dizer que você precisa aceitar Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. E mais uma vez eu vou trazer um embasamento sobre isso. E havendo isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo de Deus. Povo de Deus, quando você é ungido, quando você é escolhido, quando Deus fala para você falar, fale, porque a palavra do Senhor é algo lindo, é importante, mas você precisa também desenvolver a tua fala, você precisa buscar o Senhor, você precisa estar em constante aprendizado. A vida não é fácil, nós sabemos, mas você precisa pedir orientação ao Espírito Santo. É permanente, mas a unção não é. Como assim, Kate? O Espírito Santo permanece em nós, mas a unção não. Você já entendeu que muitas vezes você está com a fé lá em cima e outras vezes a fé lá embaixo? Nós somos como uma bateria que muitas vezes, quando buscamos o Senhor, estamos cheia, aí o poder de Deus vem, a unção é derramada. Mas quando estamos vazios, desconectados, não estamos buscando o Senhor, nós ficamos vazios, né? E eu falo para vocês que é importante nós estarmos na presença do Senhor. A vida com Deus é bom. E muitas vezes o cristão precisa se encher da palavra de Deus, né? E isso, meu irmão, é diferente, né?
O Espírito Santo permanece em nós, mas a unção, ela pode oscilar. E por que eu trago isso para você? Porque a unção é o combustível do cristão. E muitas vezes você pode até se perguntar, mas Kate, como assim? E eu vou trazer para vocês alguns contextos e algumas palavras que falam sobre isso, sobre o mover do Espírito Santo, sobre você estar junto com Ele, sobre a busca, né? A palavra do Senhor é muito linda e quando nós buscamos o Senhor, o entendimento chega, as coisas acontecem, mas para isso tem uma caminhada, tem um processo, tem tempo. Então, você precisa amadurecer espiritualmente para compreender aquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Em Atos 18 fala, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Você tem que entender que um homem e a mulher de Deus tem que se derramar, não é só se encher do Espírito, mas tem que se esvaziar, trazendo isso para o próximo, trazendo o teu conhecimento. Em Atos 4:31 diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você tem falado da palavra de Deus para o teu irmão, para a tua irmã, para as pessoas que têm necessidade? O mundo está aí, meu irmão, já para acabar com o ser humano, fazer ele sofrer. E você que tem o conhecimento, não consegue trazer isso para o teu próximo. Você pode estar falando da palavra de Deus para o teu amigo, para o teu irmão, os membros da tua igreja, da tua comunidade, do teu trabalho. Ore por essas pessoas, às vezes estão sedentas de conhecimento do Evangelho, de Jesus Cristo, de entender um pouco mais sobre a fé cristã. É importante quando nós trazemos isso. E em nenhum momento, meu irmão, minha irmã, que nós cantamos, que nós oramos, a unção de Deus chega até nós, trazendo autoridade no mundo espiritual. E por que eu trago isso para vocês? Para vocês entenderem que em todo o tempo o Espírito Santo de Deus tem feito o direcionamento sobre as nossas vidas. Em Efésios 5:18-19 diz, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quanto tempo você não pega uma Bíblia, você não ora, você não busca o Senhor, você não bota um hino para ouvir, não canta um hino, não faz um devocional com o Senhor? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem buscado de Deus o direcionamento para a tua vida? Para finalizar, querido ouvinte da Rádio PV de Joinville, e a você que está ouvindo esse programa amanhã com Deus, do pastor Fabiano Silva, estou aqui para agradecer essa oportunidade de trazer a palavra de Deus para você que precisa aprender, conhecer. E aí eu digo que nós devemos ser rios de água viva, que nós devemos fluir através de nós para outras pessoas que precisam, né? Como em João 7:38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre, e que nós possamos produzir vida para quem está morto espiritualmente. E para fechar, leia Ezequiel 47, onde fala sobre um rio no templo em que se derramou para o povo naquela época. Então, quando nós nos derramamos com o nosso próximo, quando nós trazemos a palavra do Senhor com a nossa simplicidade, com a nossa dificuldade, mostrando as nossas vulnerabilidades, porque assim você também vai incentivar o homem e a mulher de Deus a ler a Bíblia, a buscar o Senhor, a fazer a tua parte.
Se você quiser uma unção que transforma a tua história e que o mover espiritual seja através da tua vida, meu irmão, minha irmã, só através do conhecimento. E quando eu falo conhecimento, não é o conhecimento humano, é o conhecimento espiritual, porque nós sabemos que só Deus pode nos abençoar e só Ele pode trazer à existência aquilo que nós precisamos. Então você precisa buscar o Senhor, buscar direcionamento, buscar uma compreensão para a tua vida do que Ele quer, do que Ele espera e qual direcionamento você deve dar. Mas para isso, você precisa estar suscetível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que tantas distrações que existem nesse mundo, né? Nós temos o celular, nós temos a TV, nós temos outros meios de comunicação que roubam nossas atenções quando nós estamos falando da palavra de Deus. E eu vejo todo o tempo isso ao meu redor, eu presto muita atenção. As pessoas ficam meio assim quando fala da palavra de Deus, mas quando é sobre algo ou outra situação, elas prestam muito mais atenção. Então olhe para si, olhe para você, se você está perdendo atenção em lugares que não era para você estar. Também, se você está tendo amizades que, em vez de te trazer para Cristo, ela tem te afastado de Cristo. Porque quanto mais nós buscamos, mais discernimento nós temos, mais unção é derramada sobre nós e de nós transborda para o próximo. Eu espero que Deus tenha falado ao meu e ao teu coração nessa manhã. Que Deus abençoe vocês. Pastor Fabiano, muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.